Beleza, galera? Aqui é o professor Edinho conversando com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa aula, vamos falar sobre história. Vamos começar conversando sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Perfeito? É a chamada Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras, então, é o nome que se dá à Primeira Guerra Mundial. As causas principais para a Primeira Guerra Mundial é que alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África. Ou seja, aconteceu uma partilha entre os países europeus, eles retalharam a Ásia e retalharam a África. Cada país europeu ficou com um pedaço de Ásia e um pedaço de África. Então eles fizeram retalhos tanto do mapa da Ásia como do mapa da África. E a França e a Inglaterra exploravam diversas colônias. E a Alemanha e a Itália ficaram brabas com isso. Não estavam satisfeitas com o tipo de repartição que havia sido feito. Então, e nessas colônias, eles retiravam matéria-prima. Matéria-prima que era muito importante naquela época, é no século XIX que nós estamos falando agora. Bom, as grandes potências daquela época eram França e Alemanha. A França era aliada de alguns países e a Alemanha era aliada de outros países. Então eles começaram a brigar entre eles. No dia 28 de junho de 1914, aconteceu o estopim da Primeira Guerra Mundial. Esse estopim aconteceu por quê? Foi um conflito que foi originado pelo assassinato de Francisco Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo, na Bósnia. Certo? Então, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Fica bem claro, guarda isso aí e não esquece. Então, se perguntarem para vocês como iniciou a Primeira Guerra Mundial, foi com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Beleza? E aí, no desenrolar, nós vamos ter algumas alianças que vão fazer parte, de alguns países que vão fazer parte. Nós temos a Tríplice Aliança, formada em 1882. A Tríplice Aliança é formada por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. A Itália passou para outra aliança em 1915. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente, que é a França, a Rússia e o Reino Unido. Perfeito? O Brasil também participou, enviando para os campos de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. Então o Brasil ajudou os países das Tríplice Entente. Perfeito? Matou a pau, jogou para cima, caiu no chão, quebrou o braço. Vamos lá, prestando atenção. As batalhas se desenvolveram principalmente em trincheiras, ou seja, a Primeira Guerra Mundial foi chamada de uma guerra de trincheiras. A fome e as doenças também eram inimigos desses guerreiros. Houve utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo tanques de guerra e aviões. E as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas, ou seja, elas fabricavam armas, principalmente balas, certo? Eram empregadas em indústrias para fazerem isso durante a Primeira Guerra Mundial. Então as trincheiras eram essenciais. Cada grupo que tomava uma trincheira estava começando a ganhar a guerra. Em 1917 ocorreu um fato histórico, que foi a entrada dos Estados Unidos na Tríplice Entente. Pois os Estados Unidos tinham acordos comerciais para defender principalmente Inglaterra e França. E com o final da guerra foi assinado o Tratado de Versalhes. E acabou terminando a guerra. Quem saiu muito prejudicado com o Tratado de Versalhes, não tem dúvida, foi a Alemanha. As consequências da Primeira Guerra: 10 milhões de mortos, triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar prejuízos econômicos, certo? Influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. Eu costumo dizer para os alunos, e eu acho que está correto, que uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi nada mais, nada menos do que o Tratado de Versalhes, certo?
Armas químicas. Em 22 de abril de 1915, a Alemanha fez o primeiro grande ataque com o uso de gás tóxico, que devastou as linhas inimigas na Bélgica. Os exércitos começaram a usar máscaras para se protegerem desses gases. Entre eles, os dois que foram utilizados é o gás lacrimogênio e o mostarda. Gás lacrimogênio e mostarda foram utilizados. E os aliados ali começaram a usar, então, máscaras. O pessoal da Tríplice Entente começou a usar máscaras para enfrentar esses ataques. A Revolução Russa, que é um outro assunto que a gente tem para hoje, fala dos bolcheviques, o poder do socialismo, comunismo. Lenin, que consolidou a Revolução e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? Aqui não nos interessa muito, o que mais nos interessa é a Primeira Guerra Mundial. A violência dentro da Rússia. No ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo, no conhecido Domingo Sangrento, e manda matar o exército fuzilar milhares de manifestantes, marinheiros do encouraçado Potemkin. Também foram reprimidos pelo czar. Então isso aí já é a respeito da Revolução Russa. Começa uma reação dos sovietes, Organização de Trabalhadores Russos, e os bolcheviques começam a preparar a Revolução Socialista. E a Rússia tem a queda da sua monarquia. Lenin é o líder dos bolcheviques. Lenin, líder dos bolcheviques. Assume o governo da Rússia em 1917 e está instaurado o socialismo. Aí vem a União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é implantada. Um período de grande crescimento econômico, principalmente após a nova política econômica. Mas faltava liberdade para o povo. Como faltava liberdade, falta de democracia, a União Soviética também vai entrar em parafuso e em 1989 vai acabar a União Soviética. Outro assunto importante para nós debatermos hoje é o anarquismo. O que seria esse anarquismo? O anarquismo ele defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação, política econômica, social e religiosa. Ele define assim, ele determina que isso não pode existir. Os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável. É difícil, né? Dar liberdade total para o indivíduo, mas querer que ele seja responsável. É bem difícil isso entre as sociedades que nós vivemos hoje. Então isso seria o anarquismo. Então, o anarquismo defende também o fim do sistema capitalista, da propriedade privada e do Estado. Ou seja, cada um é responsável pelos seus atos e vai respeitar o indivíduo que está ao seu lado. Então, o que o anarquismo diz da sociedade? Liberdade dos indivíduos, solidariedade, coexistência, propriedade coletiva e autodisciplina. Bom, então, isso aí é um pouquinho do nosso anarquismo. Socialismo já é aliás, o comunismo é uma doutrina social onde todos têm o mesmo direito. Tudo mediante a abolição da propriedade privada. Difícil acontecer isso nos dias de hoje também. O comunismo, né? O comunismo moderno se exprime primeiramente como doutrina através do marxismo e do leninismo. Em parte também no maoísmo marxista e é fundamentalmente uma doutrina destinada à igualdade compulsiva da maioria. Não existiu jamais, não existe comunismo tal qual ele é pregado, igualdade total. E comunismo e socialismo? O socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. No socialismo o Estado é quem manda. Isso aí, galera, eu acho que ficou bem claro, vocês acompanham pelos canais por aí, quem acompanha o Matando a Pau, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Eu tô de boa, vocês estão de boa. Esse é o canal Matando a Pau, que abordou a Primeira Guerra Mundial, abordamos um pouco também de socialismo, anarquismo e por aí afora. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Beleza? Gostou? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal Matando a Pau do professor Edinho. Valeu, galera!